Fazer umas observações. Primeiro é de se lamentar, e lamentar muito, que existam pais que espanquem os seus filhos. A figura paterna e a figura materna são as figuras de maior segurança que toda criança tem na sua existência. Ao ser exposto a qualquer perigo, uma criança vai instintivamente correr para o seu pai ou para a sua mãe. E nos machuca muito a todos, como sociedade, que existam no nosso meio pessoas que, ao invés de proteger, agridam os seus filhos. Então, nós somos contra todo tipo de violência praticada contra a criança, né? E acho que essa pauta nos une a todos. Agora, é necessário diferenciar a disciplina que um pai e uma mãe impõem aos seus filhos a castigo violento, de castigo violento. Então, eu acho que essa diferenciação é imprescindível, sob pena de nós termos uma geração, como de fato eu penso que temos, que não tem limites. Então, o conceito de educação não violenta, ele é subjetivo. O que é uma educação não violenta? Uma palmada para corrigir é violência? Colocar a criança no quarto de castigo, levando-o de maneira forçosa ou forçada a esse quarto, é violência contra essa criança? Eu penso, a minha opinião pessoal é de que não é violência. É uma forma de a criança aprender que as atitudes dela geram consequências e que, às vezes, as consequências são ruins. Então, com os meus filhos, eu os educo de maneira que, se eles fazem algo que é errado, sob o ponto de vista da educação que eu e minha esposa damos para eles sofrem consequências, e muitas vezes essa consequência é, por exemplo, ficar no quarto de castigo. É a forma que eu decidi educar os meus filhos. Isso não causa dano emocional a eles, pelo contrário, isso não causa sofrimento a eles, isso ensina para eles como é a vida. E, ao ampliar esse conceito de maneira subjetiva, eu receio que a gente chegue num ponto em que os pais não podem mais educar os seus filhos. Entrega para o Estado que o Estado educa. E eu divirjo desse pensamento frontalmente. Na minha opinião e na minha concepção de vida, quem educa as crianças são os pais. Na minha concepção de vida, os filhos são uma dádiva de Deus aos pais, para que os pais, dentre outras coisas, ensinem como essas crianças devem se conduzir e como devem viver. Na minha concepção de vida, é o pai que ensina princípios éticos, o pai e a mãe, obviamente, os pais, princípios éticos, princípios morais, princípios religiosos aos filhos. E corrigir os filhos, disciplinar os filhos, é muito necessário, desde que essa correção e essa disciplina não desborde para a violência. Então, nunca, jamais, por exemplo, eu concordaria com um pai que dá um soco no rosto de um filho e chama isso de educação. Isso não é educação, isso é violência. Eu nunca acharia comum o pai que bate com a fivela de um cinto em uma criança e o deixa todo marcado. Isso não é comum e não é correto. Então, o mais importante, na minha opinião, é que nós sejamos capazes de fazer a diferenciação entre o que é disciplina, e ela é necessária, porque a ausência de disciplina e a ausência de limites faz com que as crianças não respeitem os pais. Aí, quando ela chega na escola, sabe o que acontece? Ela não respeita o professor. Ela não respeita nem a autoridade do pai em casa e da mãe. A mãe fala com ela, pergunta, o que é? E a mãe não pode disciplinar? Tem que poder disciplinar. Aí ela chega na escola e ela se vê no direito de agredir professor, agredir o mestre, agredir a pessoa que está passando conhecimento para ela. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante na nossa sociedade hoje, e essa discussão tem que ser feita de maneira aprofundada. Então, eu comecei falando do ponto que nos une. Todos nós somos contra a violência contra as crianças. Ninguém se agrada de ver uma criança espancada, como existe. Aliás, passou a lei Henri Borel, no ano passado, ou retrasado, se não estou enganado, para proteger as crianças da violência doméstica. A outra pauta que nos une aqui na casa, nós somos todos contrários à violência que se faz contra as mulheres. Agora, a forma de se combater isso
é que, eventualmente, nós vamos divergir. Então, eu sempre vou respeitar o papel paterno e materno na criação e na educação dos filhos. Não acho que essa é uma atribuição do Estado e acho que a gente tem que definir melhor quais são os limites dessa disciplina. Por exemplo, a lei chamada Lei da Palmada estabelece que castigo físico é, abro aspas, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico. Cara, o que é sofrimento físico? Se a criança ficou no quarto de castigo, se enquadra aqui ou não? Então, isso precisa ser determinado e eu penso que não se pode retirar a liberdade dos pais de educar. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e ao adolescente que humilhe, ou ameace gravemente, ou ridicularize. Eu penso que esses conceitos eles são muito vagos. Eventualmente, quando você retira o seu filho, vou dar um exemplo aqui, a criança está roubando com os coleguinhas. Foi até a banca da feira e cada um pegou uma penca de banana. Tem 6 crianças. Se eu, como pai, vejo o meu filho fazendo isso, tiro ele da frente dos amigos e falo, vai lá e devolve. Você vai para casa e vai ficar de castigo porque nós não pegamos o que é do outro. Isso é humilhação? Porque eu fiz na frente de todo mundo? Isso é ridicularizar a criança porque eu fiz isso na frente dos colegas dele? Essas definições muito amplas, eu sou contrário a elas, e é por isso que fiz questão de registrar esse posicionamento para votar contra, porque não é um voto contra por si só. Então, reassevero, sou contra a violência contra as crianças, sou contra a violência contra as mulheres. Nos termos em que está disposta a legislação atual, o meu voto é contra o parecer do relator.